Olha só, gente, o Procon divulgou um ranking das empresas que mais recebem reclamações no DF. Eu não sei nem se você suspeita aí da sua casa quem são as empresas. Mas detalhes a gente traz com a Carolina Rabelo. A gente vai perguntar quais setores, melhor assim, lideram as queixas dos consumidores. A gente tem vários setores da nossa vida que travam. E quando a gente precisa resolver, Carol, a gente liga, fica falando com a gravação, com a música, ninguém atende, a gente fica nervoso, é um teste de paciência. Que setores são esses que estão lá no topo da lista das reclamações? Conta pra gente. Olha, Neila, inclusive eu perguntei aqui para os meninos da minha equipe se eles sabiam quais eram esses setores. De primeira eles não acertaram, mas depois que eu falei, eles, verdade, concordo, viu? E o que lidera essa lista de denúncias, de reclamações no Procon é a questão das operadoras, né, dos sistemas de telefonia. Então as empresas de telefonia estão ali no ranking dessa lista e logo depois vem as empresas de turismo, Neila. E de fato, quando a gente para perceber, assim, muitas pessoas reclamam mesmo, falam que tem problemas diretos com essas empresas. E é isso que a gente conversa ao vivo aqui no DF no Ar com o diretor responsável pelo Procon. Diretor, obrigada pela participação com a gente aqui no DF no Ar. A gente está falando aqui sobre essa lista, né? Esse topo ali do ranking de reclamações que vocês receberam nesse relatório no ano de 2022. O que a gente pode falar aí sobre essas reclamações dos consumidores? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Neila. É um levantamento que o Procon, né, órgão da Secretaria de Justiça do DF, levanta todos os anos justamente para dar transparência e mostrar para os consumidores do Distrito Federal quais são as empresas mais reclamadas no ano anterior. Né? Então é uma lista extensa, mas que o consumidor pode acessar e ele vai ter ali para saber efetivamente quais são as empresas ali que mais foram demandadas e que eventualmente também apresentaram um índice de resolutividade alto e também um índice de resolutividade muito baixo nas demandas que chegaram ao Procon no ano anterior. Quando a gente fala sobre essas empresas de telefonia, o que os consumidores reclamam para vocês? Geralmente é questão relativa à fatura de consumo. Né? Algum serviço que foi cobrado sem ter sido solicitado ou um valor adicional. Então realmente fica ali mais relativos à fatura de consumo. Né? Serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, serviço de internet e TV a cabo. Olha, Neila, conversando aqui agora ao vivo, eu acho que eu me identifico em um caso aí, acho que eu já posso reclamar com vocês então no telefone do Procon, viu? Estou associando aqui agora com o que o diretor falou e eu me encaixo aí como eu posso reclamar, né? Eu quero fazer uma pergunta para o diretor. Esse ranking é importante para as próprias empresas, né, Carol? Para que elas saibam que elas precisam melhorar o serviço a partir da quantidade de reclamação, né? Isso acontece? Olha, a pergunta da Neila é muito importante, se isso é importante também para as empresas ficarem sabendo o que elas precisam melhorar, quais são as principais reclamações desses consumidores. Então, para as empresas também é importante esse canal, né? É um ranking aguardado pelas empresas, né? Até porque mostra ali realmente quais são as empresas que têm mais sido reclamadas. A título de exemplo, o serviço de telecomunicações é o segmento mais reclamado, porém é o que mais resolve na ponta o problema do consumidor. Só que esse problema é resolvido quando chega ao Procon, enquanto poderia ter sido resolvido ali no primeiro contato do consumidor com a empresa ou por meio de serviço de atendimento ao consumidor. Então as empresas realmente aguardam esse ranking justamente para poder saber quem foram as mais reclamadas e quem está resolvendo ou não na ponta os problemas que chegam ao Procon. Diretor, então o ideal seria que essas empresas tentassem resolver diretamente com o consumidor antes que esse problema chegasse até vocês, né? Sem dúvida, esse é o melhor caminho, né? E até menos custoso também, inclusive para as empresas e menos dispendioso para o consumidor, né? Ela resolver na ponta esse problema antes que chegue ao Procon. Embora alguns segmentos, como os de agências de turismo e de pacotes de viagem, encabece ali o ranking na segunda posição, também começaram a resolver os problemas, mas também assim quando chega ao Procon, não resolvendo no primeiro contato com o consumidor. E às vezes cabe até um processo para essa empresa, né, Neila? Devolvo para vocês aí no estúdio. Tá certo, então tenha sempre o número do Procon aqui, é 151 e é claro, você vai na internet, você entra no site, você pode desbravar o site para saber onde você vai buscar para fazer sua reclamação. Obrigada, Carol. Agradeço ao diretor pela entrevista ao vivo.